Valeu, Torgan. É isso, né? O acordo Mercosul-União Europeia que precisa aí dessa anuência dos nossos parlamentares, dos parlamentares brasileiros. Isso está acontecendo em todos os outros países do Mercosul, né? A Argentina saiu na frente aqui do Brasil, começou a fazer isso lá no Carnaval, quando aqui era Carnaval, né, no Brasil. Agora o Brasil chega na pauta também, mas Paraguai e Uruguai vão fazer o mesmo protocolo de todo mundo. Passa, os parlamentares analisam e, como a gente percebe, tem sido aprovado com facilidade, né, e com urgência. A gente vai seguir acompanhando e a partir do momento que tem toda essa aprovação, aí sim a gente começa a ver os resultados na prática, a efetivação do acordo Mercosul-União Europeia, bom para todos os lados. Demorou 25 anos para essas negociações terminarem, mas terminaram e muito em breve a gente vai ver os resultados disso tudo. Vamos falar dos principais assuntos dos últimos tempos, né? Desde novembro do ano passado, que é, claro, você sabe, o caso do Banco Master. O dono do Banco Master, o Daniel Worcaro, acertou com a cúpula da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que prestará depoimento ao colegiado não mais na próxima semana, mas no dia 10 de março, uma terça-feira. Ele tinha agendado o depoimento dele para a terça, dia 24, depois adiou para o dia 3 de março. E agora é o dia 10 de março, como a gente falou ontem, Marília Ribeiro, a gente só acredita vendo. A gente, claro, faz o nosso trabalho aqui de ir atualizando, não, agora vai ser dia 10, não sei o quê, mas a gente realmente só acredita vendo, né, Marília? Somos São Tomé, né, Nath? É isso, então, né? O Igor Gadelha trouxe pra gente ontem na sua coluna que ali o presidente da comissão, né, e líder desse grupo de trabalho dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, conversou com a defesa de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, e com o próprio banqueiro, e ficou definido, então, o dia 10 de março, a vinda de Daniel Worcaro até Brasília para poder prestar esclarecimentos à Comissão de Assuntos Econômicos. Ele deve falar, Nath, apenas sobre a liquidação envolvendo o banco. Liquidação essa que aconteceu em novembro do ano passado, logo depois daquela primeira fase da Operação Compliance Zero, que levou Daniel Worcaro à prisão. Depois ele foi colocado aí com o uso de medidas cautelares, utilizando aí tornozeleira eletrônica. Essa oitiva de Daniel Worcaro, ela vem sendo remarcada não apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, mas também na CPMI do INSS. Na CPMI, Nath, a situação que envolve Daniel Worcaro, os parlamentares eles devem levar para o Supremo Tribunal Federal para poder ouvir Daniel Worcaro. Já na CAI, Assuntos Econômicos, parece que ficou tudo acertado para que ele compareça na comissão no dia 10 de março. Como você disse, estava marcado aí primeiro para o dia 24, depois foi adiada para o dia 3 e agora para o dia 10. Por que houve essa alteração, de acordo com Renan Calheiros? Por conta da logística que será feita para esse deslocamento de Daniel Worcaro até Brasília. Ele que está em São Paulo, ele deve vir em voo comercial, mas ele vai vir todo escoltado, vai ter agentes da Polícia Federal acompanhando ele neste voo até chegar aqui em Brasília. Por isso que houve, então, esse período, né, esse prazo maior para que possa ter aí uma organização em relação a esse deslocamento de Daniel Worcaro até a Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo ali, então, com fontes do Igor Gadelha, ele deve falar exclusivamente sobre a liquidação do Banco Master. Na CPMI do INSS, ele estaria ali restrito a falar sobre os empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. CPMI deve recorrer até o Supremo Tribunal Federal para poder ouvir Daniel Worcaro. Nath. Muito bom, Marília. E daqui a pouquinho, como eu já tinha anunciado mais cedo, a gente vai ter o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados aqui, com o Igor Gadelha, entrevista exclusiva aqui ao Metrópolis TV, ao nosso canal no YouTube. E aproveitar então para dar esse recado para o pessoal ficar atento que daqui a pouquinho, daqui 13 minutos, o presidente da Câmara dos Deputados vai estar aqui com a gente no estúdio do Acorda Metrópolis. Vamos continuar falando desses assuntos de Congresso com a Marília Ribeiro, porque para essa quinta-feira tem agora, né, às 9 da manhã também, CPMI do INSS, que também tinha, né, uma visita do Daniel Worcaro lá atrás, mas não aconteceu. Nessa primeira parte da reunião de hoje,
está prevista a votação de uma lista com 87 requerimentos, né, Marília, que incluem pedidos de quebras de sigilos bancários e fiscais, entre eles os do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. E além das novas convocações e depoimentos, aí em seguida os parlamentares ouvem o empresário Paulo Camizotti, o deputado estadual Edson Cunha de Araújo, do Maranhão, e também o advogado Cecílio Galvão, né, Marília? Nath, por enquanto estão aí confirmadas essas participações não, né, Nath? Oitivas. Eles vão prestar esclarecimentos na CPMI do INSS sobre as fraudes, incluindo aí os pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. Mas antes, deputados e senadores, eles devem analisar esses aí 87 requerimentos que estão na lista desta quinta-feira, para que eles possam fazer a análise. Entre elas, quebras de sigilos, incluindo aí do filho do presidente Lula, o Lulinha. Esse requerimento aí é de autoria do relator da comissão, o Alfredo Gaspar. Então, hoje deve ter a análise dessa quebra de sigilo. Nós trouxemos aí recentemente a coluna de Andresa Matais, trouxe aí que em uma possível delação premiada, o nome de Lulinha estaria, sim, envolvido com essas fraudes da CPMI do INSS, né? Fraude essa que foi revelada pelo Metrópolis no ano passado, que desencadeou aquelas operações da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União, que colocou aí um rombo aos cofres públicos em relação a esses desvios dos pagamentos de aposentados e pensionistas na casa de bilhões de reais, Nath. Então, hoje vamos ter, sim, então, essa análise desses requerimentos, além dessas quebras de sigilo, como você disse, devemos ter convites e também convocações. Já em relação às oitivas, vamos ter aí Paulo Camizotti, ele que é filho de Maurício Camizotti, um empresário que está preso desde setembro do ano passado por estar envolvido nessas fraudes do INSS. Paulo Camizotti, ele acaba não sendo ali citado diretamente nessas fraudes, mas o nome dele aparece em inquéritos da Polícia Federal, por isso a presença dele aqui no Senado Federal para poder prestar esclarecimentos. Também teremos aí Edson Cunha, um deputado estadual lá do Maranhão, ele que está utilizando tornozeleira eletrônica, que a Justiça acabou colocando essa medida cautelar nele. A gente lembra, né, que esse parlamentar estadual, ele apareceu aí quando lá atrás o vice-presidente da CPMI do INSS acabou denunciando ele por supostas de estar ameaçando ele e a sua família. A gente está falando do deputado federal Duarte Júnior, que colocou, então, essas ameaças, dizendo que esse deputado estava o ameaçando. Isso porque Edson Cunha ele é ligado a entidades que estão em investigação pela Polícia Federal por esses desvios de aposentados e pensionistas do INSS. CPMI do INSS, Nath, que está chegando aí ao seu fim, deve encerrar os trabalhos no dia 28 de março. No comecinho dos trabalhos aqui do Legislativo, se falava aí uma possível prorrogação. Essa prorrogação, assunto meu que deu uma esfriada. A gente vai acompanhar para saber se de fato Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, vai ler o requerimento, dando então esse prazo maior para que a CPMI possa dar continuidade aos trabalhos, ou se ela será realmente encerrada no dia 28 de março com a apresentação do relatório final dos deputados e também dos senadores que atuam nesse colegiado, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro, que volta ao longo da programação para continuar atualizando a gente desses assuntos importantes aqui de Brasília. Marília, bom trabalho. Valeu, hein? A gente vai agora para o telão, porque tem informação importante chegando de São Paulo. E não só para a cidade de São Paulo.